Graça e paz, você está ouvindo a voz do discípulo. E este é um espaço de ensino bíblico, discipulado, informação espiritual, onde caminhamos pela Bíblia, verso a verso, permitindo que o Espírito Santo nos forme no secreto e nos prepare para viver o propósito de Deus. Hoje eu quero iniciar a história de José do Egito. Abra sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Gênesis. Você sabia que quando Deus te dá um sonho, nem todos vão celebrar? É isso que o texto, no capítulo 37, vai nos revelar. Deus começa a cumprir seus planos, mesmo em meio à rejeição, inveja e dor. Que o Senhor Deus fale com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Em Gênesis 37, começa a história de José do Egito. José, ele recebe um sonho de Deus, mas esses sonhos não começam com honra, começam com rejeição. Isso nos ensina algo essencial. O sonho vem de Deus, mas o processo forma o nosso caráter. Antes de governar o Egito, José precisava ser tratado no secreto. José tinha 17 anos. Ele pastoreava com seus irmãos, e o texto da palavra de Deus diz que ele traz mais notícias dos irmãos para seu pai Jacó. E há um outro detalhe. Jacó, amava mais José. A túnica colorida simboliza favoritismo. Aqui começa as tensões. Preferência do pai, exposição dos irmãos, ambiente familiar desequilibrado. Os ambientes sem equilíbrio geram conflitos profundos. Que o Senhor Deus, Ele livre a tua casa de conflitos. Que a sua casa seja um lugar de paz, de reconciliação, em nome de Jesus Cristo. O sonho que provocava e provocou rejeição. Nos versos dos 5 a 11, José sonha. Primeiro ele sonha com feixes se inclinando, e depois ele sonha com o sol e a lua e as estrelas se curvando. Os sonhos são de Deus, mas a forma de comunicar ainda revela a imaturidade de José. Não precisava. E talvez você também não precise compartilhar com outras pessoas o sonho que Deus reservou para você. Os irmãos de José o odeiam ainda mais, pois além dele ser o queridinho do pai, ele ainda estava tendo sonhos, insinuando que os irmãos dele iam se curvar diante de José. E aí os irmãos de José passaram a odiar mais ainda. O pai guarda o coração, mas repreende. A gente não pode esquecer disso. Até Israel não entendeu logo de imediato. Nem toda revelação deve ser compartilhada. Observou? Até o pai de José ficou meio que em dúvida e repreendeu aquilo. Mas uma coisa é clara: o sonho não nasceu no coração de José. O sonho nasceu da parte de Deus. E o sonho que nasce da parte de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não será frustrado, em nome de Jesus Cristo. Jacó enviou José para ver seus irmãos, e José obedeceu. Ele vai até Siquém, depois até Dotã, e aí começa a transição. José não sabe, mas está caminhando para o início do cumprimento do propósito. Grandes processos começam com pequenas obediências. Uma coisa que o Senhor Deus, Ele não negocia
é a obediência que eu e você, que nós precisamos ter diante de Deus. Os irmãos viu José e dizem: lá vem um sonhador. Eles não atacam apenas José, eles atacam o que José carregava, os sonhos. Eles não sabiam ainda, mas era o sonho de Deus. O teu sonho pode até incomodar quem não tem visão espiritual. E daí os irmãos de José planejou matá-lo. E um dos irmãos, Rubem, ele veio, interviu de forma parcial. E José foi lançado numa cisterna. O sonho continua vivo, mesmo quando o sonhador está no fundo do poço. E talvez esse seja o lugar onde você está agora. Mas eu digo uma coisa: se você ainda está vivo, é porque o Senhor ainda não terminou a obra na sua vida. E vai passando, dando glória a Deus. E aí passou mais um tempo, você pode continuar lendo a sua Bíblia, nos versículos 25 e 28. José foi vendido por 20 moedas. Judá sugere esse plano. Os midianitas o levaram para o Egito. E nos olhos humanos a gente vê traição, vê injustiça, e a gente até vê o fim do sonho, o fim do sonhador. Mas e nos olhos de Deus? Nos olhos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, era só o início do caminho. Deus usa até as decisões erradas de outros para cumprir o seu propósito. E é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que os sonhos que Deus colocou no seu coração não serão frustrados. Os irmãos enganaram Jacó, mostraram a túnica cheia de sangue do seu filho amado José. Jacó chorou, ficou de luto. O pecado de uns gera dor em muitos. O ambiente familiar entra em luto, mas Deus, ele continua operando em silêncio. José foi levado ao Egito e esse versículo encerra o capítulo. Mas ali começa o propósito de José do Egito. O Egito não é um acidente, é a direção divina disfarçada de dor. E como é que José do Egito aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lá, vamos enxergar. Vamos enxergar o Senhor Jesus Cristo na história de José. José era amado pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, vendido e injustiçado, mas escolhido por Deus para salvar muitos. Assim como José foi entregue, Jesus também foi entregue. E o que parecia derrota era, na verdade, o plano de redenção, que fez com que eu e você, a gente tivesse a chance de declarar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E a gente hoje pode ser chamados filhos de Deus. Pai amado, Pai querido, guarda nossos sonhos, Senhor, mas principalmente forma em nós o caráter de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos maturidade para viver o processo de intimidade, de fé, de confiança durante o caminho que vamos traçar. Que a gente não desista no poço, que a gente não se frustre com os espinhos. Nos sustenta, Espírito Santo de Deus. Cumpre em nós o propósito do Pai, em nome de Jesus Cristo.